em Tua presença aqui, Senhor. Eu lhe peço, ó Deus, vem em nossos corações, ó Pai, e faça uma limpeza plena, Senhor. Limpa tudo, tira toda amargura, Senhor. Tira todo o mal, Senhor. Que apenas o Teu Espírito Santo possa estar aqui neste momento, em nossos corações, ó Pai. Senhor Deus, abençoa cada um de nós em torno de Tua palavra. Eu te agradeço, ó Deus, pela saúde. Te agradeço, ó Deus, pela cura, pelo tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Pelas bênçãos derramadas, Senhor. Continue nos abençoando e guardando cada um de nós em torno de Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Pois nós lhe pedimos e rogamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Capítulo 17, a partir do versículo 4, Apocalipse 17, verso 4. Aleluia. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre organização, sobre denominação. Vamos falar um pouquinho da sua raiz, das suas raízes, de que é formada uma denominação, de como é gerada uma denominação. Apocalipse 17, verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa, na sua mente, carregava um nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18, verso 1. Está escrito assim: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecida. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Senhor nosso Deus, Pai celestial, que temos uma porção da Tua Palavra, e somente o Senhor que pode nos ajudar, nos abençoar. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelo dia que nós tivemos, pela noite agora que se inicia. Obrigado pelos louvores cantados, pelas ofertas, pelos dízimos. Obrigado, Senhor, pela cura, pela libertação, pela família, pela água que bebemos, pela comida que comemos, pelo lar que temos. Obrigado por tudo, Pai, porque tudo é fruto da graça do Senhor, da Tua misericórdia sobre a vida de cada um que tem o Teu nome. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos uma bênção especial neste momento para cada irmão, cada irmã, seja quem for, meu Deus, nessa hora, que esteja passando por uma luta, por uma enfermidade, por qualquer coisa nessa circunstância. O Senhor é o nosso libertador, o Senhor é o nosso curador, e a Ti entregamos todas as nossas ansiedades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem se sentar. Muito bem. No domingo, a empresa que vai levar os irmãos lá para o culto de Pará de Minas, será a empresa chamada Lohane, uma empresa de ônibus de turismo ali da Riacho da Mata, em Salzeiro. Então, às 16 horas e 15 minutos, já está parando aqui na frente, para 16 horas e 30 minutos já saírem os irmãos. O culto em Pará de Minas começará às 18 horas e 30 minutos. Portanto, não haverá culto aqui domingo às 18 horas. E eu vou colocar nas postagens do grupo, do Face, anunciar na rádio também que não haverá culto domingo, por ocasião do especial, do culto que vai ser transferido para Pará de Minas, às 18 horas e 30 minutos, começando lá no bairro Santos Dumont, em Pará de Minas. E aí é um especial, aqueles irmãos e irmãs que puderem ajudar, né? Não precisa, se você não tem condições, não é necessário que você tenha que ficar em casa, por não ter, vá assim mesmo, não tem problema nenhum. Aqueles que sentirem no coração, que tiver condições de dar uma ajuda para complementar a ajuda, é bem-vindo, né? Mas se você não tem, se na verdade você não tem, que não pode ajudar, não vai ficar em casa, não vai participar, não vai ter companheirismo com os irmãos só por causa disso, né? Eu não fui porque não tinha nada para ajudar, não. De forma alguma. Você vai estar ali com os irmãos, vai estar em companheirismo, é o que Deus deseja nesse momento. Companheirismo. Deus deseja o amor fraternal, o companheirismo uns com os outros. E é para isso que nós estamos aqui. Amém? Então, às 16 horas e 30 minutos, o ônibus sairá daqui
Wilson, que vem de moto, pode deixar a moto aqui dentro, sem problema nenhum. Né? Saindo daqui, os irmãos passam em Mário Campos, pegam os irmãos de Mário Campos na praça. De lá de Mário Campos, vai em Citrolândia, pega os irmãos de Citrolândia. De lá, já vai para a BR e já vai direto para Minas. É pertinho, muito longe não. Então, se Deus assim permitir. Amém, irmãos? A empresa chama Lohan Turismo. Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho sobre as raízes do sistema denominacional. Denominação. E você sabe que a palavra denominação ela não aparece na Bíblia. A palavra denominação foi uma expressão que foi transliterada depois que Lutero foi taxado de protestante. Lutero e seus seguidores foram taxados de protestantes pela Igreja Católica. Eles levaram esse nome por causa das 95 teses que Lutero quis fazer dentro da igreja, uma espécie de reforma, de ajuste, de pôr algumas coisas no centro ou no eixo, vamos dizer assim. Só que essas 95 teses que Lutero prescreveu para serem adaptados por Roma, aceitos pelo Papa, não foram bem vistas pelo Vaticano, não foram bem vistas pelo Papa do presente momento e nem pelo clérigo. E, no entanto, Lutero tinha uma boa razão para fazer isso, e ele foi mal compreendido, porque o clérigo, a Igreja Católica, pensou que ele estava criando uma divisão, e pelo contrário, ele não estava tentando dividir a igreja, ele estava apenas tentando trazer uma reforma à igreja, porque ela já estava bastante desgastada. E, no entanto, essas reformas foram vistas por Roma, pelo Papa, como uma forma de destruir o que havia sendo pregado e ensinado ao longo dos séculos. A Igreja Católica entendeu que não era necessário, não precisava de mudar certas coisas conforme a igreja vinha praticando e vinha fazendo. E, no entanto, Lutero insistiu com as suas 95 teses. E ele encontrou muita oposição, ganhou inimigos, ele foi expulso por insistir com as 95 teses, por pregar na própria igreja que ele foi designado a ser o bispo dali. Mas quando ele foi perseguido por Roma, já tinha ganhado a admiração do povo, já tinha ganhado o afeto, a apreciação do povo, e muita gente já estava em torno de Lutero por causa da sua nova maneira, uma maneira mais plena
sua vida escondido, dando a entender para muitos que ele estava morto. E o rei Ricardo deu asilo no seu castelo, e Lutero viu uma necessidade muito grande de traduzir a Bíblia do latim, do grego, melhor dizendo, para o latim, para que então o próprio rei desse suporte para ele. Hoje nós chamamos de gráfica, naquele tempo não era gráfica, para que o rei pudesse dar suporte para que inúmeras e inúmeras impressões daquele livro, da nova tradução, pudesse ser espalhada para as pessoas. E assim a igreja rotulou o grupo de Lutero como protestantes. E de lá para cá, ela foi rotulada, mudada para outros segmentos, ganhando novos dogmas, como no caso, denominação. E não existe denominação sem credo. Não existe denominação sem dogma. A denominação só subsiste, não é existe, subsiste por causa dos dogmas, por causa do credo. É o credo e o dogma que mantém uma denominação. Porém, os credos e os dogmas de uma denominação estão contra a palavra de Deus. Estão contra a verdade bíblica. Estão contra o conceito do princípio da igreja. A igreja não se iniciou com uma denominação. A igreja não iniciou com o pensamento humano, porque denominação é um governo humano sobre ela. E a igreja de Cristo não iniciou através de um pensamento humano e muito menos por um governo humano, alimentado por um espírito nicolaíta, um espírito balanita, um espírito jezabelita. Não. A igreja de Jesus Cristo iniciou-se com o Espírito Santo sendo a sua liderança. No dia de Pentecostes. Jesus nunca disse, ide e fazei denominações. Ele disse, ide e fazei discípulos. Jesus não disse, ide e fazei denominações. Ele disse, ide e fazei discípulos. Então, nós observamos que denominação não se encontra na Bíblia. E denominação é um sistema de governo humano, por isso que leva para outra ponta, chamada de organização. Então, logo depois de se levantar como denominação, ela se organiza. E quando ela se organiza, ali ela mesmo morre naquele mesmo instante. Você pode observar que toda igreja que começa, ela começa virgem, mas logo ela é desvirginada. Logo aquela ideia que surgiu na mente de levantar um movimento é estuprada na mente, colocando um dogma nela, porque não pode haver denominação se não tiver um dogma. Não pode haver denominação se não tiver um credo. Então ela pode começar bem, como uma mulher virgem, e logo ela é estuprada. O profeta disse que a igreja católica começou bem. Inclusive a palavra católica está na Bíblia, que é universal.
católica significa universal. Ela é chamada na Bíblia de a Universal Assembleia dos Santos. Por isso que Roma pegou essa palavra universal, porque é no mundo inteiro, colocou do latim para católica, que é universal, porque sua doutrina, seu dogma e seu credo atinge todo o globo, atinge toda a terra, atinge todas as nações. Então observe bem que o fruto de uma denominação é o resultado de uma fornicação, de um adultério entre a igreja e o Estado. Por isso que a Igreja Católica, diz o Mombrana, que no princípio ela começou bem, mas logo ela se denominou, logo ela se corrompeu, logo ela se deitou, se vendeu, logo ela se infringiu, inseriu, adotou políticas de governo humano sobre a igreja. E Jesus tinha profetizado, tinha dito que o homem viria e se assentaria como Deus, falaria como Deus. Ele disse que alguém se levantaria com uma grande ideia, com um grande intento. Ele disse: eu vim em nome de meu Pai, e muitos não me receberam. Mas virá outro, inteligente, inteligentíssimo, vai atrair multidão e multidão. Virá outro com outro nome, Trindade. Virá outro com outro nome, e a esse vocês receberão. E aí Paulo disse que esse que viria, ele se assentaria no trono parecendo Deus, querendo ser Deus, falando como Deus, mas odiando tudo que era de Deus. Vocês sabem do que eu estou falando. Aquele espírito que começou na primeira era, no princípio da igreja, aquele espírito anticristo, ao lado do Espírito Santo, caminhando juntos, os dois molhos, as duas vinhas, os dois espíritos crescendo. Jesus até não permitiu que arrancasse o joio, para que arrancando não pudesse também arrancar o trigo juntos. Deixe eles crescerem juntos. Deixe eles crescerem juntos. Então o Espírito Anticristo junto com o Espírito Santo. E aquele Espírito Anticristo, um espírito inofensivo, passivo, um espírito de ar, de religiosismo, com aparência de piedade. Logo, aquele espírito, ele tornou-se uma obra. Tornou-se uma obra. Aquele espírito que estava correndo sorrateiramente entre os crentes, ela tornou-se, se converteu em uma obra, chamada a obra dos Nicolaítas. E depois que já tinha o Espírito e logo já tinha a obra, passou depois a virar uma doutrina. A doutrina dos Nicolaítas. Quem está entendendo, irmãos? A doutrina dos Nicolaítas era colocar governo humano na igreja. Isto é, homem dirigindo homem. Esta é a doutrina nicolaíta. Ao invés do Espírito Santo dirigir a igreja por homens ordenados por Deus, agora já tinha homens ordenando homens. Em vez do Espírito Santo colocar a
Alguém era um homem, ordenando outro homem para aquilo. E aí esse homem ganha poder, influência e política. E essa doutrina nicolaíta ganhou uma coroa. Aquele espírito foi coroado lá no ano 325, depois disso, com o assentamento de um homem escolhido entre o clero, na qual se tornou porta-voz de Deus na terra para fazer imediação entre Deus e os homens. Tomou o título de Filho de Deus, porque Vigário Filidei significa Vigário Filho de Deus, ou em lugar do Filho de Deus. E, no entanto, aquele Espírito sendo coroado, ele recebeu uma coroa tríplice, pensando ter poder sobre o céu, poder sobre a terra, poder sobre o inferno. E a igreja, o povo, tinha que olhar para esse homem, para essa santidade fabricada, que ele era o único homem que podia resolver os problemas da humanidade, ao ponto de levar para o céu, ou tirar do céu e colocar no inferno, e tirar do inferno. É o vigário. Então, observe para vocês verem que a raiz da denominação, a raiz da organização, a raiz do sistema religioso é uma raiz demoníaca. É uma raiz demoníaca. As raízes da organização, as raízes de uma denominação. Quando eu falo denominação, eu não estou falando das pessoas dentro dessas organizações. Estou falando do sistema que é adotado por eles para a salvação, para as bênçãos. É o sistema que é adotado para eles, para receber o Espírito Santo, para posicionar, para pregar, para falar sobre isso. A interpretação é o sistema que os mata, é o sistema que os engole. O povo em si é levado a crer em certos espíritos. Elas são ungidas para crerem em certos espíritos falsos, para poderem então aderir a certa denominação. Então Deus nunca mencionou uma denominação na Bíblia. Deus nunca agiu por meio de grupos. Deus nunca levantou um grupo. Quando Deus quer falar com um grupo, Ele levanta um homem. Amém, irmãos? O grupo por si não é a boca de Deus. Um homem para o grupo é a boca de Deus. Porque Deus sempre fala com o indivíduo. Amém, irmãos? O plano de Deus para falar com o homem não é através de um sistema, não é através de um grupo, é através de um homem. Essa foi a maneira de Deus. Sempre foi e sempre será. Amém? Então observe que denominação, o fato da pessoa pertencer a uma denominação, não quer dizer que ela pertence a Cristo. Isso é uma coisa dura de dizer. É uma coisa dura de falar. Apesar de que está pregado, está sendo gravado, vai para as redes sociais.
pertencer a uma denominação não quer dizer que pertença a Cristo. Porque para pertencer a Cristo, você não pode estar ligado a nenhuma doutrina humana, a nenhum credo, a nenhum dogma. Para pertencer a Cristo, você tem que estar ligado à palavra. Amém, irmãos? Para pertencer a Cristo, você tem que estar ligado à palavra. Para pertencer a Cristo, você tem que ter o Espírito de Cristo. Você tem que possuir o Espírito de profecia da palavra. Tem que estar desligado, desatado, cortado o umbigo de qualquer sistema que produza um dogma e que produza um credo. Então, observe bem que denominação, quando alguém diz eu pertenço à denominação tal, o profeta disse que ele pertence nada mais e nada menos do que uma loja. Quem está entendendo isso? Nada mais e nada menos do que uma loja. Então, denominação, ela não se encontra na Bíblia. Deus nunca foi a favor dela e sim sempre contra ela. É o irmão Branham que diz. Denominação não foi e nunca foi levantado por Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui que vai ser difícil para mim dizer, mas eu vou ter que dizer. E eu posso ser perseguido por isso, eu posso ser ameaçado por isso, posso receber sanções por isso, processo por isso, e eu não estou nem aí, porque eu quero saber da palavra de Deus. Ou é a palavra ou não é a palavra? Tem que ser a palavra. Se denominação não é de Deus, e Deus não apoia nenhuma, e Deus é contra ela, como fica esses homens que dizem que teve uma visão de Deus e que Deus mostrou para ele para levantar uma denominação? Como fica esses líderes religiosos que dizem ter uma profecia, Deus me mandou fundar aquela igreja, Deus me deu aquela igreja por uma visão, por uma revelação? Se denominação, Deus nunca tratou com ela, Deus nunca foi o autor de uma denominação, aí eu vou ter que ir para onde, pastor? Eu tenho que ir para a mensagem do profeta. Amém, irmão? Eu tenho que ir para a mensagem. Porque para mim responder essa pergunta, eu tenho que ir para a mensagem do profeta. E se você crê no profeta, você diz amém. Amém. Porque não somos uma denominação. 111. Agora, nós também queremos que você note, também aqui, que uma denominação também se encontra aqui. E a Bíblia jamais fala de uma denominação. A denominação veio da Igreja Católica. Ela é a mãe de tudo isso. Ela é a mãe de qualquer denominação que existe na Terra. E cada denominação tem vindo daí. Agora, eu sei que isto vai atormentar alguns. Vai beliscar alguns. E vai beliscar e beliscar e beliscar. Porém, eu quero que você veja que denominações não nasceram e nem foram ordenadas por Deus, foram ordenadas pelo diabo. Parágrafo 111, porque não somos uma denominação. Para mim observar isso aqui no futuro, eu tenho que olhar no passado. Eu tenho que olhar no passado algumas organizações que se levantou e que Deus teve que acabar com elas. Vocês estão me entendendo? Não importa se é 2, se é 3 pessoas, não importa se é 2 ou 3 pessoas. Se o entendimento deles leva para uma denominação, Deus tem que intervir.
mesmo que fosse a irmã de Moisés e o irmão de Moisés. A ideia deles estava contra a vontade de Deus. E Deus teve que interferir. Amém, irmãos? Depois levanta, então quem? Levanta 3 homens, 3 cabeças com uma ideia. Vamos formar um grupo. Vamos formar uma denominação. Datã, Abiram e Coré. E juntou 250 ministros e formou uma organização contra Moisés. Quem estava levantando? Era Deus ou era o diabo? 400 profetas de uma organização de Acabe estavam levantando-se contra Elias, contra Micaías. Era de Deus ou era de diabo? Então as pessoas, para entender o que está acontecendo agora, têm que entender o que aconteceu lá atrás. Amém, irmão? Então, denominação nunca foram levantadas ou ordenadas por Deus, e sim ordenadas pelo diabo. Eu falo isso com essa mão na Bíblia e com essa mão na mensagem, porque eu creio no profeta para essa era. Eu sei no que eu tenho crido. E se alguém se sente de outra maneira, sabe o que deve fazer. Se alguém se sente de outra maneira, sabe o que deve fazer. Porque não é tempo de brincar. É tempo de aceitar a palavra do jeito que ela é. É tempo de mostrar se você crê no profeta ou não. Amém, irmão? Então observe bem. Observe bem. Vamos pegar o natural para explicar o espiritual. Havia denominação no Éden? Havia? Hã? Havia denominação no céu? Pastor, qual era o nome da denominação no céu? Grupo de anjos rebeldes. Por que, pastor? Porque era uma ideia contra a própria palavra. Denominação é uma ideia diferente da Bíblia. Amém, irmãos? Ela é a ideia de Lúcifer contra a própria palavra de Miguel. No Éden, era o entendimento da serpente, a ideia da serpente contra a própria palavra que Deus tinha dado para Adão. Quem está entendendo, irmão? Denominação é uma doutrina em volta de uma ideia. De uma doutrina. De como crer. De como ver o céu. De como ver o sol. De como ver a lua. Eu vejo a lua dessa maneira. Eu vejo o sol dessa maneira. Eu vejo o inferno dessa maneira. Eu vejo o batismo dessa maneira. Dogma, credo. Você recebe o Espírito Santo desse jeito. Falando em mim, você recebe o Espírito Santo desse jeito. Tendo arrepio nas cordas. Você recebe o Espírito Santo assim, falando. Ideias. Quem está entendendo, irmãos? Estão compreendendo mesmo, irmão? Então observe bem que de lá para cá Deus tratou. Então Deus tratou no céu primeiro. Diz aqui não. Não tem que ter outra ideia aqui. Não tem que ter outra forma de pensamento aqui. E lançou todos os demônios para o inferno. Aqueles anjos. No Éden, Deus diz, aqui também não. Aqui também não, tem que sair fora. E Eva, então, procurou uma ideia melhor do que aquela que Deus já tinha dado. Qualquer pessoa que acrescenta e tira do que da Bíblia é uma ideia melhor. Qualquer pessoa que acrescenta o que está na Bíblia ou tira a Bíblia, ele achou uma ideia melhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, observe bem, essa mensagem que eu estou pregando, que eu tenho na mão aqui, chama-se Porque Sou Contra a Organização. Religião organizada. Porque sou contra religião organizada. Aí alguém pega o tema e diz, o William Branham que é contra, não é Deus não. O William Branham é a boca de Deus nessa terra. Amém? William Branham foi a boca de Deus na terra. Então, a organização, o sistema organizacional, já lemos, já provamos na mensagem, já provamos na Bíblia, que não é de Deus. Agora, quero que vocês peguem suas Bíblias, no livro de Apocalipse 17. Vocês vão ver que essas filhas, essas meretrizes,
essa mãe deu à luz, elas receberam nomes. A mãe leva um nome e as filhas levam nomes. A mãe leva um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe da confusão, a mãe das meretrizes. Porém, as filhas levam outros nomes, plural. A mãe leva só um nome, singular. As filhas levam nomes, no plural. Quem está entendendo, irmão? Apocalipse capítulo 17, deixe-me ver se é isso mesmo. Onde a Bíblia diz que eles recebem o nome de blasfêmia. Recebe o nome de blasfêmia. Deixa eu ver se ele é aqui mesmo que está aqui. Recebe o nome de blasfêmia. Né? Eles recebem o nome de blasfêmia. Se eu não achar aqui. Eu sei que os irmãos já leram isso, amém, irmãos? Recebe nomes de blasfêmia. Onde é que está? A gente tinha acabado de notar. 17:3? Ah, sim. 17:3. Isso. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta. Mulher significa igreja. A mulher significa igreja. Apresenta e aponta para a igreja. Assentada sobre uma besta. Besta quer dizer poder. De cor escarlate, quer dizer vermelho. Que estava cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças são 7 montes e 7 chifres, 10 renos. 10 chifres, 10 renos. Então quero que os irmãos observem bem. Ela está assentada sobre 7 colinas. Isso é Roma. 7 colinas, uma cidade sobre 7 colinas. O Vaticano está sobre 7 colinas, lá em Roma. Então, ela está assentada sobre muitas águas, e densidade de águas, que é povos, nações e línguas. E ela carregava vários nomes de blasfêmia. Isso quer dizer que, da organização chamada católica, surgiu várias e várias filhas levando o nome de uma organização que é fruto de outra organização. O profeta diz: Batista nunca vai gerar outra coisa a não ser Batista. Metodista nunca vai gerar outra coisa a não ser outro metodista. Mas o Espírito Santo gera um Filho de Deus. Pela palavra, e não pelo dogma, e não pelo credo. Amém? Você pode observar que quando havia somente a Igreja Católica, os adeptos da Igreja Católica diziam assim: eu sou católico apostólico romano. Não existe isso. Ela é Igreja Católica Romana. Apostólica não. Ela não é apostólica. Ela deixou de ser apostólica no ano 325. Porque a palavra católica quer dizer universal. Ela deixou de ser apostólica no ano 325. Então ela passou a ser católica romana. E deixando a doutrina dos apóstolos de lado, ela passou a ser uma igreja infiel, uma mulher infiel, com seus votos que a princípio tinha colocado. Ela adulterou, deitou com os reis grandes da terra, envolveu com a política e, envolvendo com a política, se engravidou. E dessa gravidez saíram várias e várias filhas que carregam nomes de blasfêmia: batista, metodista, presbiteriano, quadrangular, pentecostal, anglicano, seja o que for. É a Bíblia que diz e o profeta diz. Amém, irmão? E o profeta diz. Se alguém não diz amém, fica com a boca fechada, é porque está rejeitando.
É o profeta quem disse. Se eu digo amém, é o que eu creio no que o profeta disse. Amém? Então, olha o que o irmão Branham disse na mensagem. Porque sou contra a religião organizada. 173, 174. Ele disse, Apocalipse 17, diz, levou-me em espírito e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate. Diz cor escarlate por quê? Escarlate porque é vermelha. Porque ela se embriagou com o sangue dos santos. Está entendendo, irmãos? Ela perseguiu e matou muitos crentes que não aderiram à igreja, que não aderiram à doutrina, que não aderiram à infabilidade papal. Cheia de nomes de blasfêmia. Agora, isso é o que a Bíblia está dizendo. Porém, observe aqui que o original no grego diz: e vi uma mulher cheia de nomes blasfemos. 174. Há uma grande diferença entre nomes de blasfêmias e nomes blasfemos. Agora observemos. Todos nós entendemos e sabemos que isso era a igreja romana, posta sobre 7 colinas. Só existe 2 cidades no mundo que uma cidade está rodeada por 7 montes. Isto é, Roma, Vaticano, sitiada por 7 colinas. E a outra cidade nos Estados Unidos, Cincinnati, que está rodeada por 7 montes. Então não podia ser Estados Unidos. Porque a besta que emerge do mar não é Estados Unidos, é Roma. Amém, irmãos? Amém. Veja, todos nós entendemos e sabemos que isso era a igreja romana, pois sobre 7 colinas controlando os poderes do mundo, e ela foi chamada de prostituta, e ela era a mãe das meretrizes. Veja, o que é uma meretriz? Poderia ser um homem? Não, tinha que ser uma mulher. Igreja, assim que isso é uma mulher, tem que ser uma igreja. Ela é a mãe das meretrizes, o mesmo que ela era. Observe, veja, nela estavam nomes blasfemos. O que é isso? Ministros que estão me ouvindo agora, na igreja e na fita, mantenham sua calma. O que são esses nomes blasfemos? Metodista, batista, presbiteriana, luterana, pentecostais e assim por diante. São nomes blasfemos, porque isso são organizações, prostituição diante de Deus, exatamente como ela era. Quando havia somente a igreja católica, as pessoas diziam, eu sou católico. Aí quando vem a igreja denominacional, eu sou batista, eu sou metodista. Você pergunta, você é um cristão? Não, eu sou batista. Você é um cristão? Não, eu sou metodista. Um dia o irmão Branham foi orar por uma mulher que estava enferma no hospital. E no mesmo quarto havia uma metodista presbiteriana também sendo deitada. E quando o irmão Branham foi orar para aquela menina, ele disse para a mulher, só me dê licença, irmã, vou orar para essa mulher. Aí a mulher disse, eu quero falar para você e te fazer conhecido que eu sou metodista. Ele disse, mas eu não perguntei se a senhora é metodista, eu quero saber se a senhora é cristã. Eu quero fazer você conhecido que eu sou metodista. As pessoas não querem se apresentar, se identificar com Cristo, que é a palavra, mas querem se identificar com a igreja. Vocês estão entendendo, irmão? As pessoas se identificam com o credo. Eu sou batista, metodista. Quando você encontra uma pessoa, eu sou assembleano, eu sou batista, sou metodista, sou pentecostal, ele está se identificando com quem? Com a palavra ou com Cristo? Ou com o denominacional? Ele está se identificando com o sistema. Quando ele apresenta logo o dogma, eu sou batista, eu sou metodista, ele, em vez de falar, eu sou um cristão porque eu me identifico com a palavra, não, eu sou batista porque eu me identifico com a igreja batista. Porque quando uma pessoa diz, eu sou metodista, ele tem que se identificar com tudo que ela ensina. Se uma pessoa diz, eu sou batista, tem que se identificar com tudo que ela ensina. Se ela diz, eu sou testemunho de Jeová, tem que se identificar com todo o ensino que ela ensina.
Mas se nós dissermos, eu sou um cristão, temos que identificar com tudo que Cristo ensinou. Então, quando você vê, eu sou assembleia, ele está querendo dizer o quê? Eu me identifico com a doutrina assembleia. Ele se identifica com o credo, com o dogma. Estão entendendo, irmãos? Amém. Nomes blasfemos. Então, observe que a organização religiosa não pertence e nunca foi levantado por Deus. Deus está contra a organização. Com tudo isso, não quero dizer, jamais pensar, de que Deus não opera nesses lugares. Tem que entender isso. Amém, irmãos? Amém. Tem que entender isso. Isso não quer dizer que Deus não possa operar nesses lugares. Isso não quer dizer. Eles não têm a palavra na sua totalidade. Eles não têm a palavra que está sem credo, sem dogma, sem mistura, sem fermento. Mas eles oram, eles jejuam, eles clamam, eles buscam. Então, se alguma coisa é feita dessa maneira, Deus tem que fazer uma coisa. Amém, irmãos? Então, a chuva cai para molhar o trigo, mas também o joio é recompensado. A organização religiosa não pertence nem nunca foi levantada por Deus. Deus está sempre contra a organização. A lideração ou a cabeça de um sistema é sempre e foi um homem. Nós sabemos que existe o Papa. O Papa é o pontífice romano. Ele detém os poderes, isto é, a igreja. Ele detém os poderes sobre o céu, o purgatório e as coisas. Ele é o Papa. Ele é o Papa, cabeça do sistema chamado católico. Mas se a mesma vida que corre nas veias da mãe é a mesma vida que corre nas veias das filhas, então cada cabeça líder de uma denominação também é um Papa. Quem está entendendo, irmãos? Porque é uma pirâmide. É uma pirâmide. É gente governando gente. É gente liderando gente. São governos, são hierarquias. Tem o diretor adjunto, o diretor executivo, o diretor de marketing, o diretor de comunicação, tem o líder da região, o líder municipal, o líder distrital, o líder estadual, o líder nacional. Quem está entendendo, irmãos? Bispo dos bispos, diácono dos diáconos. Isso é liderança. Liderança humana. Quem está entendendo, irmão? Liderança humana. Você não vai ver em lugar nenhum na doutrina dos apóstolos homem governando homem. É o Espírito Santo governando a igreja. Amém, irmão? Então, é sempre homem. Denominação, a sua liderança não vem do Espírito Santo. Mas retém a liderança carnal. A denominação não retém o Espírito Santo nela para ser o líder. Mas ela retém a liderança carnal humana. Denominação é um fruto de um espírito anticristo, antipalavra, nicolaíta, proselitista, balanita e jezabelita. Tudo isso dentro de uma denominação forma uma denominação. Então, quando você vê uma denominação, observe, ela foi engravidada e gerada com isso. Espírito anticristo, antipalavra, ela foi gerada com nicolaísmo, proselitismo, balanismo e jezabelitismo. Então, quando ela gera tudo isso, dá luz a uma denominação. Quem está entendendo, irmãos? Em toda denominação tem esses espíritos que eu acabei de falar para os irmãos. A educação, o conselho humano, como credos e dogmas, tem substituído o plano de Deus na vida das pessoas. Por
Porque sou contra a religião organizada, parágrafo 113. Sábios na sabedoria do mundo, porém mortos nos planos de Deus. Diga-me então, você pode dizer-me e provar-lhes que eles estão errados? Pela palavra de Deus? Pela promessa? Pega um trinitariano e mostra um Deus só na Bíblia. Pega uma pessoa que está batizada com os títulos Pai, Filho e Espírito Santo e mostra para ela o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus Cristo. E são homens educados, pessoas estudadas. Você pode dizer-lhes e provar-lhes que eles são errados? Pela palavra de Deus, pela promessa? E ainda assim eles não verão isso. Eu posso me assentar e tomar a palavra e mostrar-lhes que a denominação está errada. Eu posso mostrar-lhes que os credos que vocês têm hoje estão errados. Esses credos de igreja. Mostre que isso está errado. E eles dirão, bem, nós fomos ensinados a crer assim. Na minha opinião, isso é uma bucha. Se você sabe do que eu estou falando, bucha de canhão. Isso sim, isso é certo. Eles não podem ver. Jesus disse, vocês não podem ver para que venham a mim e tenham vida eterna. O que impediu as pessoas de ver Jesus e ter vida eterna? Vocês não podem crer para vir a mim e ter vida eterna. O que foi que impediu deles verem Jesus e depois de ver ter vida eterna? Os credos e os dogmas e as tradições. Vocês permitiram que os credos e os dogmas não vissem a mim. Porque ver é entender. Entender é revelação. E depois disso possui a vida eterna. Amém, irmão? Eles não puderam. Vós invalidais o poder de Deus pela vossa tradição. 122 da mensagem, porque sou contra a organização religiosa. Porque sou contra a religião organizada. 122. Esta é a razão pela qual a organização nunca se levantará novamente. Um montão de incredulidade morta congregando junto com Nirod, como Coré, como através das eras. Ele nunca fez uso disso, nunca usou uma organização. Ele não pode fazer. Isto está fora da vontade de Deus. Ela passou além disso, está fora de alcance, está fora de questão. 128 da mesma mensagem. Apenas pense, o Espírito Santo nunca, em nenhum tempo, usou uma organização, em nenhuma parte nas Escrituras ou na história. Se alguém nas fitas ou aqui presente puder me mostrar onde o Espírito Santo tomou uma organização e fez um movimento na terra, venha e diga-me. Eu quero que você me diga a que livro da história se refere. Você sabe que não está nas Escrituras. Assim quero que me mostrem a história da qual saiu. Deus nunca usou nada assim. Ele sempre usa um indivíduo sempre para falar com o povo. Amém, irmão? Um indivíduo. Vê? Aí está. No parágrafo 140 da mesma, o irmão Brana disse: o Espírito Santo não está ativo em nenhuma denominação. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: que em cada era, olha para lá, que em cada era, o quadro, o gráfico, em cada era há uma mensagem. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo só à noiva. Amém, irmão? O Espírito está se revelando só para a noiva. Quando se fala que o Espírito não está ativo em nenhuma denominação, é porque o Espírito de profecia não está em nenhuma delas. Quem está entendendo, irmão? Eles podem ter os frutos do Espírito, dons, e falar em línguas, e pular, e ter cura, e tudo isso. Mas o Espírito de profecia, o Espírito da palavra, não está ativo nelas. Quem está entendendo, irmão? Será que você entendeu isso que eu acabei de falar? O Espírito Santo não está ativo em nenhuma denominação. Não está interessado em fazer organização. Porque o Espírito é contra a organização. A organização está à procura de coisas do mundo. A mente do mundo. E eles fazem grandes templos e coisas polidas. E
grandes organizações e pregadores polidos e assim sucessivamente. Irmão, presta atenção. Olha a podridão que chegou à denominação, irmão. Em São Paulo agora, desfile de escola de samba de crentes evangélicos. Em São Paulo agora. A Gaviões da Fiel, que é outra escola de samba que tem ali, fez uma encenação lá, um enredo lá de Satanás vencendo Jesus. Satanás vencendo Jesus aí na avenida, enfiando o ferrão dele, aquela coisa toda. E depois viu os evangélicos lá atrás, pulando carnaval atrás. Na escola de som. Olha a podridão das. E aí tem um pastor aí, meio famoso, vou dizer o nome dele agora. Tô nem aí. Silas Malafaia. Sabe o que ele fez? Levou um grupo de pagode, de samba, para o púlpito dele, para dizer que aquilo era resposta para eles lá. Pulando carnaval lá em cima do púlpito da igreja. Samba gospel, carnaval gospel. Irmão, está uma desgraça, a denominação está uma porcaria. A denominação virou uma desgraça, virou uma loja, virou aquela casa de coitos imundos e de aves imundas, conforme profetizado, conforme mostrado em São João 18. Ela caiu, virou morada de demônios e de espíritos e de toda ave imunda e de réptil imunda. Mas houve uma voz que disse: sai dela, povo meu! Sai dela, povo meu! E não participe de suas mesas, não participe de seus credos, de suas danças, de suas doutrinas, dos seus momentos religiosos. Sai dela! E nós saímos e estamos aqui crendo a palavra de Deus. Então você tem que agradecer muito a Deus, irmão. Amém? Amém. Oh, louvado seja Deus. O que eu posso dizer da igreja de onde, da denominação de onde eu saí? Igreja não, porque igreja somos nós. O que eu posso dizer da denominação de onde eu saí? Não tem nada que reclamar. Da minha antiga denominação que eu vivi. Fui tratado bem, fiz o que pude na minha sinceridade. Fui curado. Não posso dizer. Deus me abençoou muito ali. Mas se Deus não tivesse me revelado, eu seria destruído junto com ela. Se Deus não me tivesse revelado a mensagem, eu seria destruído junto com ela, aceitando a marca da besta e se adiantando o concílio ecumênico mundial de igrejas. Você sabe quando é que você se livra da marca da besta? Quando você se livra da denominação. Porque a marca da besta é organização agora. E logo será uma marca de doutrina falada. Quando você se sai da denominação, quando você se livra da denominação, você se livra da marca da besta. Porque quando a denominação herda a doutrina da mãe, a filha herda a doutrina da mãe. Então, quando você se livra da filha, você está se livrando da mãe também. Amém, irmão? Você se livra da marca dela. Porque espiritualmente o mundo religioso não sabe, mas estão marcados agora com a marca da besta. Agora, quando o Espírito Santo for levantado da terra, será exigido na carteirinha lá, batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espiritualmente agora estão todos marcados com a marca da besta. Por isso que eu sempre digo, e falo, ser liberto da cachaça é uma bênção de Deus, ser liberto do cigarro é uma bênção de Deus, ser liberto de jogos, de futebol, ser liberto disso e daquilo é uma bênção de Deus, mas ser libertado de uma denominação é a maior bênção que existe. Amém. Amém, irmãos? Amém. Porque você está se livrando da marca da besta. Contudo, você poderá ter fraquezas, mas você está livre. Amém? Amém? À medida que você deixou o sistema
sistema, deixou a religião, deixou a marca da cabeça junto com a sua doutrina da Trindade, você aceitou a doutrina dos apóstolos, você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Você tirou aquela marca pagã que carregava no seu entendimento aqui, ó. Em sua testa estava escrito mistério, a mãe da meretriz, a mãe das prostituições. E lá no Apocalipse 13 está falando, ela tem um número. Ela tem um número. E o seu número é 666. É o número de homem. Esse homem se assenta no trono parecendo ser Deus, falando como Deus, e carrega sobre seu trono uma frase escrita embaixo, dizendo no latim, Vigarvis Filidei, que traduzido e somado com o algarismo romano é 666, que é 36. O número 6 é o número do homem caído, foi no dia 6 que Deus fez o homem. Número 6 é o número caído. Você não pode fazer 3, 6 sem tirar o dedo. Você fazer distinto um 6, depois faz outro 6, depois faz outro 6. 3, 6 distinto. 3 pessoas, uma santíssima trindade. Mas Deus nos deu a unidade, amém, irmão? Deus nos deu a revelação da unidade. É a doutrina dos 3 deuses, das 3 pessoas distintas, dos 3 espíritos de Hans. O que a denominação fala? A denominação fala assim, eu vou dar um pulo para a igreja católica, vou sair da igreja católica, mas aí olha para trás. Porque a Han, ela tem os olhos aqui atrás, ó. Ela dá um pulo para frente, mas olha para trás. Os 2 olhos da Han não estão na frente, estão atrás. A pessoa diz, eu vou sair da igreja católica, mas eu estou vindo. Estão entendendo, irmãos? Os 3 espíritos de Han. Então, Deus nos livrou disso, irmãos. Momentaneamente, nós estamos aqui agora nos regozijando da palavra. Mas o nosso regozijo final, é quando Deus olhar para você e levar no arrebatamento. E se Deus te levar no arrebatamento, se Deus te levar no rapto, é porque você viveu uma vida digna do Evangelho. É porque você viveu uma vida digna do Evangelho. É porque você se separou mesmo do mundo. É porque você separou si mesmo das coisas do mundo. É porque você se separou dos dogmas, do credo, de tudo. Não deixou nada atrapalhar entre você e Deus. Não houve nada que pudesse atrapalhar entre você e Deus. Não deixou filho, não deixou pai. Não deixou ninguém se intrometer na sua fé. É você e Deus. Amém, irmão? O regozijo final da noiva da igreja é quando o nosso corpo for transformado e entrar naquele corpo glorioso e encontrar Jesus Cristo lá nos ares, amém, irmão? E você então levar para aquela grande reunião entre ressuscitados e transformados, e Jesus Cristo dizer, vinde, entre no colo do meu Pai, amém, irmão? Se assenta aqui nessa mesa, eu vou oferecer para você uma santa ceia agora, amém, irmão? Nas bodas do Cordeiro. Aí quando você for arrebatado e se encontrar com Jesus, você vai chorar. Ele disse, vai limpar suas lágrimas, valeu a pena ter ser sofrido, valeu a pena ser xingado, valeu a pena alguém atravessar seus olhos para mim, valeu a pena ser chamado de antiquado, de velho, de velha, amém, irmão? Valeu a pena ter recebido a crítica de falso profeta, valeu a pena de tudo isso, amém, irmãos? Então nós agradecemos a Deus. Agora, livramos da denominação. Poderíamos organizar aqui? Aí já é outro assunto. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Amém? Os irmãos entenderam? Quem sabe a gente prossegue isso lá no Pará de Minas, né? No culto lá de Pará de Minas. Então, às 16 horas e 30 minutos, o ônibus estará saindo daqui da porta da igreja. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Amanhã, lembrando, amanhã é culto em Piripiri.
Senhor Deus e Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que começou a ser anunciada para nós quando recebemos essa mensagem. Quando recebemos essa mensagem, ali começou a boa obra, Senhor. Porque aquele que começou a boa obra em nós há de aperfeiçoar até o dia do Senhor. Quando aceitamos a mensagem, ali começou, Senhor. E queremos terminar com o Senhor, ó Pai. Abençoa nossos irmãos e irmãs pelo poder da Tua palavra. No nome do Senhor Cristo, voltando para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o seu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Até domingo, se Deus assim permitir, lá em Pará de Minas. Deus abençoe.